Os supers do universo de The Boys são na maior parte do tempo uma grande ameaça. E se sobrasse pro Batman enfrentar todos eles, como ele se sairia? Nesse vídeo é isso que vamos analisar, até onde o Batman chegaria no universo de The Boys. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E é isso mesmo, o vídeo de hoje é sobre o Batman dos quadrinhos, enfrentando os personagens do universo de The Boys um por um, indo do mais fraco até o mais forte. E só pra deixar claro, o que eu tô considerando sobre The Boys é a série da Amazon e não os quadrinhos, beleza? Então já comenta aí qual você acha que seria o melhor super pra cair no soco com o Batman, mas enfim, chega de enrolação e bora pro vídeo. Começando falando um pouquinho sobre o Batman, né? Após presenciar o assassinato dos pais, ainda criança, Bruce Wayne transforma o trauma em propósito, treinando o seu corpo e a mente ao limite para se tornar o vigilante de Gotham. Ele não tem nenhum superpoder, mas ele tem algumas qualidades, como um intelecto genial, ele é um mestre em estratégia, investigação, engenharia e várias outras áreas, e ele tem um domínio em todas as formas de combate que existem. E como eu disse, ele é um mestre em engenharia, e nisso ele consegue criar equipamentos extremamente poderosos. Além, obviamente, dele ter um preparo psicológico extremo, para suportar qualquer tipo de pressão. Como um herói dos quadrinhos, o Batman tem capacidades físicas absurdas, sendo alguém que vive desviando de tiros, ele já tancou tiros de tanque de guerra, de peito aberto, e até mesmo explosões gigantes que derrubam prédios e coisas do tipo. Então ele é bem impressionante nesse sentido. Além de que ele tem vários equipamentos, mas nessa análise aqui eu tô considerando que o Batman tem acesso sem precisar se preparar ou de condições específicas para utilizar, tipo a Hellbat, o traje de cavaleiro e por aí vai. Nesse vídeo eu tô considerando equipamentos padrões, como o seu bate-traje, vários tipos de explosivos, luvas de choque, mas enfim, conforme o vídeo for avançando, eu vou abordar um pouco melhor a potência de cada um desses equipamentos quando for necessário, então eu não vou enrolar por aqui. Vamos logo começando essa lista pelo nível mais baixo, por assim dizer, que, bom, aqui sobrou pro francês, um criminoso com passado ligado ao submundo europeu, que acaba se tornando parte da equipe dos garotos. Ele não tem nenhum superpoder, mas digamos que a habilidade dele é que ele é um especialista em armas, explosivos, química improvisada, além dele ser muito criativo, e é por isso que a química dele é tão boa, né? Mas indo direto ao ponto, por mais que o francês seja brabo, ele não foge muito do que um figurante de Gotham pode fazer, então ele seria atropelado pelo Batman sem que ele pudesse fazer nada de relevante nessa luta. Então vamos subir um pouquinho de nível pros supers, né? Começando pelo mais fraco deles, que é o Mesmer, que é um ex-astro infantil que perdeu a relevância e começou a viver à margem da fama mesmo. E a única habilidade que ele tem é uma telepatia através do toque, já que ele consegue ler memórias e pensamentos sem encostar em alguém. Mas ainda assim o nível físico dele não é nada muito diferente de uma pessoa normal, não à toa ele foi morto pelo Bruto, e dado o fato de que a resistência mental do Batman consegue lutar até contra os efeitos de uma clemência negra, nem a telepatia do Mesmer iria funcionar, então ele simplesmente seria atropelado pelo Batman também. Mas subindo um pouquinho ainda a escala, vamos falar do Translúcido, que é um dos membros do Set, que opera sob a fachada de um herói, quando na verdade ele não é nada disso. A habilidade dele é que a pele dele é blindada, e ela tem uma capacidade de invisibilidade total. E ela é blindada porque ela tem propriedades extremamente resistentes, graças a uma estrutura de carbono alterada. E assim, como eu disse, a pele dele é bem resistente, mas isso é ao ponto do Translúcido sair de boa de atropelamentos, tiros e coisas do tipo. Mas a força física dele seria patética pro Batman, porque ele também luta com personagens que são basicamente humanos normais, como o próprio Bruto. Mas alguns dos equipamentos que seriam melhores para incapacitar ele sem muita dor de cabeça são o gel de contenção ou os choques que as luvas do Bruce podem gerar. Então o Translúcido também não pararia o Batman, porque as luvas são bem fortes. E o gel de contenção para até gente tipo Cara de Barro e personagem muito mais forte do que ele. E por causa disso nós vamos ter que subir muito o nível nessa lista. Mas antes disso, deixa o seu like e se inscreve no canal se você curte esse tipo de vídeo, onde um personagem é colocado para escalar até o topo de um outro universo na base da porrada. Aproveita e comenta aí qual vídeo assim vocês querem ver aqui no canal. Mas enfim, voltando, né? A próxima é a Químico, que foi sequestrada quando ainda era jovem e transformada numa arma viva através do uso do composto V. Ela tem duas principais habilidades, a regeneração acelerada e a força física aprimorada. Basicamente, a Químico é capaz de sair na mão com vários supers bem fortes, como o Black Noir, Stormfront e o Soldier Boy, mesmo que ainda seja mais fraca do que eles, até porque no geral toda essa galera em full power venceria ela bem de boa. Mas ainda assim, fora do auge, esses personagens conseguem destruir prédios e coisas do tipo sem muito trabalho, então dá pra dizer que a resistência da Químico tá próxima da do Batman. O problema em si é que ela vai ter que sair no soco com alguém que é muito melhor do que ela em artes marciais e com equipamentos como as luvas que deitam super seres que resistem a explosões nucleares, como o Exterminador. Então basicamente o Batman não perde pra ela em nenhum cenário realista, porque a luta é full corpo a corpo, e nisso ele domina.
então nós vamos ter que subir mais um pouco o nível pra Luz Estrela. E bom, a Annie foi criada desde pequena pra ser uma heroína clássica, né, a heroína perfeita, boazinha e tudo mais. Só que quando ela entra pro set, ela percebe que a realidade é bem mais podre. As habilidades dela são simples, ela tem uma manipulação de energia luminosa, já que ela pode absorver eletricidade e converter em rajadas de luz. E assim, ela não é muito diferente da Químico normalmente, por assim dizer, já que ela consegue lutar contra Stormfront, Profundo e o segundo Black Noir. Mas ela tem um diferencial, de que se ela absorver muita eletricidade, ela pode até mesmo conseguir afetar minimamente o Soldier Boy, que é o segundo super mais forte e resistente da série. E por absorver eletricidade, ela possivelmente ficaria mais forte ao ser atingida pelas luvas de choque do Batman. Mas como aqui nós estamos falando de uma potência muito acima da Luz Estrela, ela não resistiria tempo suficiente para ficar mais forte. E assim, os ataques de luz dela poderiam sim vencer essa luta, mas não na intensidade padrão. Essa a armadura do Batman lidaria bem. Ela só realmente não teria muito o que fazer se a Annie tivesse muito energizada. Aí realmente ela venceria, mas na maioria dos cenários daria Batman. Subindo ainda mais a escala, vamos falar da Maeve, né? Que é uma veterana entre os sets, marcada por anos de desilusão com o sistema de heróis. Ela não tem muitas habilidades, ela simplesmente é muito forte fisicamente, muito resistente e é bem experiente. Então no geral, esse é o combo dela. E aqui as coisas começam a ficar mais interessantes, porque a Maeve é capaz de enfrentar o Capitão Pátria se segurando e já sobreviveu uma das explosões de radiação do Soldier Boy. E mesmo perdendo os poderes, ela ainda aguentou a cair de um prédio. Tudo isso em sequência. Basicamente, no braço, a Maeve tem totais condições de dar cabo do Batman, mas ela também pode ser derrotada pela potência das luvas. Então essa luta seria decidida na velocidade, onde a Maeve é comparada a supers mais rápidos do que o som e tudo mais. Mas como o Batman dizia de metralhadora a curta distância e coisa do tipo, com certa frequência, ele leva uma vantagem aqui e por isso ele também vence ela. Então nós vamos ter que subir ainda mais o nível, falando da Stormfront ou Tempesta, chama como você quiser, que é uma figura antiga com ligações profanas e obscuras. As habilidades dela são simples, ela tem manipulação de eletricidade, voo e envelhece muito mais lentamente do que o normal. A Tempesta pode resistir a coisas absurdas, como o raio laser do Capitão Pátria, uma surra em conjunto da Maeve, da Luz Estrela e da Químico. Então assim, resumidamente, ela é uma das supers mais resistentes desse universo, mas ainda tem um plus de que ela pode disparar rajadas elétricas em seus alvos, e ela também poderia dar cabo do Batman caso acerte um golpe bem dado, mas o problema também tá na velocidade, já que o Batman dos quadrinhos desvia até de raio caindo na cabeça dele, então se essa luta for pro corpo a corpo, é checkmate também. Pra fechar, eu vou falar de 3 personagens ao mesmo tempo, o Billy Bruto, o Soldier Boy e o Capitão Pátria. Nesse caso em específico, eu tô considerando o Billy Bruto com os poderes, seja com o composto V ou como ele tá agora no final da série, mas de qualquer forma o nível de poder dele não muda, só muda o poderzinho. Então assim, o Billy é o líder dos garotos, né? Ele é movido por uma vingança pessoal contra o Capitão Pátria e acaba puxando todos os supers pra essa brincadeira. Mas no geral, quando o Billy usou o composto V, ele tinha habilidades físicas sobre-humanas, então a força, a resistência dele era muito absurda e ele tinha uma capacidade de soltar uma visão laser. Mas com o estado atual que ele tá, com o tumor, por assim dizer, ele pode utilizar tentáculos e coisas do tipo pra segurar, desmembrar ou perfurar outros supers. Então essas são as habilidades que ele pode ter, mas no geral o nível de força e resistência dele é a mesma coisa, independente de qual seja o poderzinho que ele tá usando. Enfim, o Soldier Boy já era um herói da Segunda Guerra Mundial, ele foi transformado num símbolo nacional ao longo das décadas. E as habilidades dele são uma resistência extrema, uma força elevada, e ele pode emitir uma energia destrutiva acumulada, que é basicamente uma rajada radioativa, que acaba anulando os poderes de outros supers. Enquanto o Capitão Pátria foi criado num laboratório e moldado desde o nascimento para ser o maior herói do mundo. Ele foi criado inclusive a partir do próprio Soldier Boy. E as habilidades dele são voo, visão de calor, sentidos ampliados, e bom, ele tem todo o kit padrão de poderzinho baseado no arquétipo do Superman, menos sopro congelante e outras habilidades mais absurdas, mas o básico ele tem. Mas falando sobre o nível de poder, os 3 são fisicamente mais poderosos do que o Batman, já que são praticamente bombas atômicas ambulantes, então não tem muito segredo em dizer que se essa luta fosse uma competição de soco, eles venceriam, principalmente o Capitão Pátria, que é claramente o mais forte entre eles. Mas assim como os outros, o problema sempre é a luva de choque do Batman e a velocidade muito acima, então no caso do Billy, eu vou deixar pra vocês comentarem. Só que agora nós temos atualizações, né, já que na 5ª temporada, o Capitão Pátria foi capaz de perseguir o Trem-Bala em alta velocidade, isso no mesmo episódio onde o Trem-Bala via visão laser em câmera lenta, então ele e o Soldier Boy devem ser capazes de atacar o Batman antes de agir, já que são mais rápidos do que a velocidade da luz. Mas uma super que é bem mais fraca do que eles, e provavelmente daria cabo do Batman bem mais tranquilamente, é a Neon, já que ela poderia simplesmente explodir a cabeça dele de dentro pra fora e acabar com a luta. Mas enfim, essa é só a minha opinião, e se você discorda, comenta aí, porque hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que se inscreveram, hyparam o vídeo, e aos membros também. Valeu mesmo pela força, e é isso. Até a próxima, falou!